Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Desejo que, quando chegar até você esse vídeo, você e a sua família estejam bem, desfrutando das bênçãos do Senhor, manifesta sobre a sua vida. Estamos aqui reunidos para mais um culto e há um tempo hábil ainda para você poder convidar aí os seus amigos, familiares, para estarem participando deste culto, amém? Através das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e também pelo YouTube, amém? Eu quero aqui no início dessa reunião, deste culto, fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, no Salmo de número 126. E o Salmo nos diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em algumas versões vai estar como nas torrentes de Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que você possa compreender isso. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias nebulosos, dias de adversidades, dias de incertezas, mas uma coisa é fato: nós podemos afirmar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e há razões de sobra para estarmos alegres. Eu quero orar nesse momento, suplicando a bênção de Deus sobre a sua vida, amém, sobre a nossa vida, amém, a direção do Espírito de Deus sobre este culto. Deus, é muito bom mais uma vez estarmos na tua presença. Eu quero te louvar por mais essa oportunidade de, através dos canais das mídias sociais, poder chegar a esta casa, chegar a esta pessoa, para juntos termos um momento de louvor e adoração ao Senhor. A exemplo do que diz o apóstolo Paulo, cultuarmos ao Senhor num culto racional. A nossa oração é que o teu Espírito Santo esteja na condução, de maneira, Deus, que cada mensagem cantada, palavra ministrada, ela vá de encontro à necessidade daqueles que a ouvirem. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos, Deus, agradecidos e certos de tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos ter um período de louvor e adoração, que você possa abrir o seu coração e dar o teu melhor para o Senhor, através desses louvores, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos engrandecermos o nome do Senhor. Espero que todos estejam bem e estejam todos conectados nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e que você seja abençoado por esse tempo. Eu tenho o costume de dizer às vezes que estamos longe da igreja entre quatro paredes, mas a igreja somos nós. Estamos unidos em Cristo, isso é o mais importante. Eu acho que quando Deus tem um propósito, Ele tem um propósito acima de todas as coisas, e se esse é o propósito de Deus, é o tempo de Deus, para que você se achegue a Ele aí no seu lar com a sua família, faça isso. Amém? E vamos louvar ao Senhor. Se estamos aqui hoje é porque o grande amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, por mim e por você, esse ousado amor é o que nos move e é o que nos faz estar aqui para louvar o nome do Senhor. Então vamos louvar. Ousado amor é o nome desse louvor. Eu gostaria que você louvasse ao Senhor juntamente conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. O impressionante e infinito, ousado amor de Deus é o que nos faz estar aqui. Aleluia. Aleluia.
Esse hino diz que o Senhor nos escuta quando nós clamamos a Ele. E é isso que nós vamos declarar. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. E o Senhor nos escuta. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a tua terra. Então vamos clamar ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, creio que Tu és
preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Deus te abençoe e obrigado por nos assistir mais uma vez. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu desejo que esse período de louvor e adoração, o Espírito Santo tenha falado de forma profunda ao seu coração. E é muito bom saber que o teu louvor atingiu o coração do Pai e nós louvamos a Deus por isso. Bem, eu quero nesse momento, queridos, compartilhar com você uma palavra da parte de Deus e quero chamar o máximo da sua atenção para que você possa se apropriar daquilo que Deus tem para o seu coração através da sua palavra. Meus irmãos, eu quero falar acerca do seguinte tema: princípios para uma vida vitoriosa. Princípios para uma vida vitoriosa. À luz do texto que nós lemos na abertura deste culto, o Salmo de número 126, eu quero nessa noite falar acerca de quais os princípios, quais são os caminhos, acerca de algumas características para que você, para que eu, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Não uma vida vitoriosa de acordo com o que as pessoas pintam, de acordo com o que o mundo nos apresenta, que a mídia nos apresenta, de acordo com aquilo que simplesmente vai de encontro e satisfaz os nossos desejos na condição de seres humanos, na condição de homens, na condição natural que nós vivemos. Mas muito além de tudo isso, além de todos esses tipos de pensamentos ou ideologias que se possa ter acerca do que é uma vida vitoriosa, mas uma vida vitoriosa dentro dos princípios bíblicos, dentro da vontade de Deus, tendo Deus como direcionador, como o centro das nossas vidas. No Salmo 126, o salmista ele vai colocar como título desse salmo: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Depois de 70 anos cativos pela Babilônia, o povo de Deus agora, eles são livres, eles são libertos. E nesse salmo, o salmista vai expressar qual é o sentimento, a alegria extasiante que contagia agora este povo, e eles vão expressar a Deus a gratidão pelo livramento, a gratidão por deixarem agora a condição de cativos, escravizados, oprimidos, e tornar-se um povo, uma nação liberta para a glória de Deus. Princípios para uma vida vitoriosa. O salmista ele vai iniciar esse salmo dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Em algumas versões vai estar escrito: quando o Senhor trouxe-nos do cativeiro. Ele vai complementar dizendo: nós ficávamos como os que sonham. No versículo 3 ele vai dizer: com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres.
Eu vejo aqui nesse versículo, eu vejo como um princípio, um aprendizado para mim, para a sua vida, quando ele está expressando, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos tirou do cativeiro. Quem está cativo? Que nação que se encontrava cativa, aprisionada pela Babilônia? Era a nação de Israel. E agora eles estão dizendo, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui, que princípio que eu tiro, que eu aprendo aqui para mim e para a sua vida? O primeiro princípio é que um passado de glórias não é a garantia de um presente vitorioso. Passado de glórias, uma história de glórias, não é a garantia de um presente vitorioso. A Bíblia está cheia de exemplos. Nós podemos ver o próprio rei Davi. Quando olhamos para a história de Davi, ainda menino, ainda jovem, um mancebo, a Bíblia diz que Deus, ele vai levar o profeta Samuel à casa de Jessé, e nessa visita de Samuel na casa de Jessé, Davi, ele vai ser ungido como o futuro rei de Israel. Ele vai ser ungido a rei de Israel. Ele vai receber essa unção diferenciada. Deus, ele faz a promessa de que Davi, ele seria o sucessor do trono de Davi. Ele seria o sucessor do rei Saul. E nós vamos ver Davi dentro da sua própria casa, no contexto familiar. Deus sendo glorificado na vida de Davi. Nós vamos ver que essa glória, esse êxtase, essa manifestação de Deus na vida daquele moço, ela vai sair do contexto familiar, do anseio da sua família. Agora ela vai para um auge maior. Davi, ele vai ser a manifestação de Deus na vida de Davi, ela vai ser conhecida, ela vai ser manifesta num outro ambiente. Nós vemos isso no capítulo 16 e 17 de 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, quando Davi, ele vai ter o seu embate com o gigante Golias. E a Bíblia diz que Davi, diante de todo o exército de Israel, diante do exército dos filisteus, Deus agora vai ser glorificado na vida de Davi. Deus vai ser agora notificado em Davi, porque Davi se dispõe a enfrentar aquele gigante, ele o vence. Sabemos muito bem que foi a mão do Senhor, mas manifesta através do seu servo Davi. E agora Deus, ele vai ser revelado e glorificado na vida de Davi. Além de nós observarmos algumas experiências que Davi viveu no anonimato, a exemplo do seu diálogo com Saul, quando ele fala da vitória que ele teve numa luta contra um leão, a vitória que ele obteve em uma outra luta contra um urso. Nós vemos um homem com um passado de glórias. Nós vemos um homem, aleluias, que a Bíblia diz que quando Saul estava oprimido, sendo oprimido por espíritos malignos, sendo perturbado, Davi era convidado, e ao som da sua harpa, diz-nos a Bíblia que aqueles espíritos, eles eram expelidos e Saul ficava liberto. Mas, queridos, nós vemos esses momentos de glória na vida de Davi. Nós vemos esses momentos que a Bíblia diz que vai levar, em certa ocasião, algumas mulheres declararem que Saul havia matado 1000, mas Davi havia matado 10 milhares. Nós vamos ver que os momentos de glória na vida de Davi, aleluias, serão momentos que ele vai se lembrar em algumas ocasiões que ele vai viver na sua vida. A Bíblia fala que assim como Davi teve os seus momentos de glória, quando jovem, enquanto mancebo, ele também teve os seus momentos de adversidade. Davi vai viver determinados momentos na sua vida em que ele vai se lembrar do que Deus fez, mas são momentos de choro, momentos de amargura, são momentos que ele está sendo perseguido. A sua cabeça foi pedida pelo rei Saul. Davi, ele se vê em situações que ele precisa se esconder em cavernas. Ele precisa ir para o arraial, para o meio do exército dos filisteus, afugentando-se do próprio exército de Israel. Mas, queridos, nesses momentos em que Davi está vivenciando as amarguras, as arguras da sua vida,
as vitórias do passado, elas não podem contribuir para que o seu presente seja vitorioso, mas o Deus que lhe deu vitórias do passado, Ele é presente na vida de Davi, nos seus momentos de adversidades. Eu entendo que Davi, ele olha para trás e ele vê o que Deus havia feito na sua vida, mas ele não fica preso nisso, ele não olha para as glórias do passado e quer que elas sejam uma garantia de vitória no presente, mas eu tenho certeza que Davi, ele olha para o futuro, e o seu presente é de alguém que vai clamar a Deus, alguém que vai suplicar a Deus, alguém que vai estreitar o seu relacionamento com Deus. Essa é a razão que nós vamos ver em diversos salmos. Davi, ao mesmo tempo que ele expressa a sua dor, que ele expressa a amargura do seu coração, as suas angústias, ao mesmo tempo ele vai clamar a Deus, certo de que Deus lhe dará um futuro vitorioso, certo de que Deus lhe garantirá uma vida vitoriosa. O passado de glórias não é a garantia de um presente vitorioso. Nós devemos estar atentos para nós não cairmos em algumas acomodações quando nós olhamos para trás e vem a nossa lembrança, os grandes feitos que o Senhor fez em nossa vida, as maravilhas que o Senhor já realizou na nossa vida, os testemunhos que nós podemos citar acerca das ações sobrenaturais de Deus na nossa vida, mas o passado não pode me fazer me acomodar na certeza de que o meu presente será vitorioso. Não, às vezes o presente que você está vivendo, da adversidade, da luta, da provação, da dor, do choro, seja um processo dessa trajetória de uma vida vitoriosa que Deus planejou para mim e para você. E eis aí a razão de nós estarmos firmes, confiantes no Senhor. Lembre-se disso, nunca descanse nas conquistas do seu passado. Nunca descanse, nunca se acomode em quem você foi, no que você já viveu. Mas viva o hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viva o hoje na expectativa de que o amanhã Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Então o primeiro princípio que nós vemos aqui é que um passado de glória não é a garantia de um momento vitorioso. O segundo princípio que eu vejo, a segunda lição que eu tiro nesse texto, para que você, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, é que nós precisamos encarar o presente, encarar o momento atual como de fato ele é. Ou seja, encare o presente com realismo. Olha o que o salmista vai dizer no versículo 4. Restaure, Senhor, a nossa sorte. O povo se recorda de um tempo glorioso, vivido debaixo das bênçãos de Deus. Eles se lembram de tudo aquilo que Deus havia realizado nas gerações passadas, livramentos como a saída do Egito, o mar que se abriu, os tantos sinais miraculosos que Deus realizou no meio do seu povo através de Moisés, na condição de um legislador, de um guia daquele povo. Os milagres realizados, as conquistas, as grandes ações de Deus realizadas na história daquele povo, através dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, dos juízes. E agora esse povo ele se recorda de um tempo glorioso, vivido debaixo da bênção de Deus. Mas agora cativos da Babilônia, eles estão vivendo um momento, uma realidade, um presente marcado pelo desânimo, marcado pela frieza espiritual, marcado por alguém que agora está distante de Deus, alguém agora que está sendo dominado, aleluias, pela baixa autoestima, pela desesperança, sem a expectativa de dias melhores. Mas agora nessa condição, o que esse povo está fazendo? Eles estão clamando, dizendo: Senhor, restaura-nos. Quando este povo olha para a realidade presente, para o momento que eles estão vivendo, eles não vivem agora na expectativa, no ilusionismo, eles não vivem agora na esperança de que simplesmente o amanhã vai ser melhor,
por uma consequência do acaso, por estarem lançados ao léu da sorte, não, mas esse povo entende, diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, para termos um amanhã melhor, nós precisamos clamar a Deus, e o clamor deste povo é: restaura-nos, Senhor. O que eu e você precisamos, o que a igreja do Senhor nos dias em que nós vivemos precisa, é de uma restauração advinda da parte de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter a mesma convicção e a mesma visão deste povo. Às vezes vai passar na nossa lembrança a recordação do que Deus já fez para os nossos antepassados, das gerações passadas, mas no presente nós precisamos olhar para a realidade, compreender a realidade que nós estamos vivendo e olhar para a realidade e ter a compreensão da realidade que nós vivemos. Muitas vezes eu entender que para que eu viva dias melhores, para que a restauração de Deus ela se manifeste na minha vida, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida, para que os propósitos de Deus eles sejam estabelecidos na minha vida e eu possa viver uma vida vitoriosa. Observe que o salmista ele vai fazer aqui um comparativo. Ele vai dizer aqui no versículo de número 4: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Em algumas versões está como as correntes do sul. E quando nós vamos nos aprofundar no que é o Negueb se trata de um deserto, se trata de uma terra seca, de uma terra infértil, de uma terra que não gera esperança, uma terra que não produz, uma terra que não que ela não se torna uma atratividade, pelo contrário, é uma terra que naturalmente as pessoas querem se distanciar, naturalmente as pessoas desprezam, as pessoas querem estar longe. Mas agora, olha o que o salmista está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então esse lugar que era deserto, essa terra que era seca, numa determinada época do ano, as chuvas distantes, elas vinham em forma de torrentes, correntes de águas, elas vinham e elas dominavam esse território seco, esse deserto, e essa terra seca se tornava numa terra produtiva, numa terra fértil. O que o salmista está dizendo aqui? Senhor, a nossa condição aqui na Babilônia, a nossa condição como cativos, a nossa condição como um povo oprimido, aprisionado, é como um deserto de Negueb, uma terra infértil, uma terra seca, uma terra que não atrai a atenção de ninguém, uma terra que não tem vida, uma terra morta. Mas assim como o Senhor faz lá no deserto de Negueb, no tempo determinado pelo Senhor, as torrentes de águas sobrevêm nessa terra e ela se torna num grande manancial. Deus, faça isso com a nossa nação. Meu irmão, minha irmã que me ouve, que a tua oração seja uma oração ousada, que a tua petição, o teu clamor seja um clamor ousado, a exemplo do clamor do povo de Deus. Ore, clame, peça, suplique a Deus para que Ele restaure a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua casa, tal qual Deus Ele restaurou o seu povo, tal qual Deus Ele restaurava o deserto de Negueb diante das torrentes de águas que o próprio Deus enviava para aquele lugar. O segredo, queridos, é nós termos uma atitude diante da crise, é nós termos atitudes diante das adversidades. E muitas vezes as atitudes de que nós somos levados diante da adversidade é termos uma atitude de nos tornarmos em pessoas queixosas e nos tornarmos em pessoas que se entregam às lamúrias, às reclamações, às murmurações. Mas muda a sua atitude, tenha a atitude de clamar, de suplicar, de gritar por Deus diante da adversidade. Aleluias, tenha atitude como este povo, de clamar, de gritar e dizer: restaura, Senhor, a minha sorte. A sequidão do presente
não pode ser o motivo do desânimo. A adversidade do momento, as lutas, as provações do momento não podem ser motivos para nós desanimarmos, para nós pararmos. Não, mas precisam ser motivos de nós clamarmos a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o profeta, ele vai trazer uma mensagem para o povo da parte de Deus. E o que Deus está dizendo para aquele povo é o seguinte: olha, Jeremias, diga a esse povo que clama a mim, e eu responderei, e eu vou anunciar coisas grandes e ocultas, as quais não sabem. Deus está dizendo para o seu povo: clama a mim, e quando vocês clamarem, eu vou me revelar, e eu vou manifestar coisas que vai muito além daquilo que o vosso coração deseja, daquilo que passa na vossa mente, daquilo que a vossa alma almeja. O que eu tenho para revelar vai muito além de tudo isso. O grande segredo é clamarmos. Clame ao Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A sequidão pode ser no tempo de crise. A sequidão pode ser no tempo de esfriamento. A sequidão pode ser um tempo de esfriamento espiritual, de esfriamento sentimental, afetivo. A sequidão pode ser um tempo de perdas da vida espiritual, perdas sentimentais, perdas afetivas. Pode ser tempos de perdas de amizades. O próprio Salomão já antevia isso, e ele diz lá no capítulo 3 do seu livro em Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. E nessa determinação do tempo, existe o tempo das percas, o tempo de espalhar, o tempo de morrer, existe o tempo da adversidade da nossa vida. Mas entenda algo: anima-se, exercita, coloque, deposite a tua fé no Senhor. Não pare, não desista. Tenha compreensão de que os lugares secos são prenúncios de grandes mananciais que Deus tem para manifestar em nós. Tenha certeza de que a adversidade, meu irmão, que você enfrenta é o prenúncio de um tempo de vitória que você viverá se você for fiel a Deus. Eu já citei aqui o exemplo da peleja de Davi com Golias. A prenúncia da vitória, da queda de Golias, foi um pequeno homem, um mancebo, um jovem, que teve a certeza e a convicção de que Deus era com ele, e mediante essa certeza, ele se dispôs a lutar contra o gigante Golias. Entenda isso: os lugares secos são prenúncios de mananciais. O melhor de Deus está por se manifestar na sua vida. Creia nisso. O terceiro ponto, terceiro princípio que eu vejo à luz desse texto, é que a restauração, ela é uma obra soberana, ela é uma obra divina, ela é uma obra que provém de Deus na vida daquele que nele crê. O salmista, ele vai dizer: restaura, Senhor. Logo ele está declarando de que a sua fonte é o Senhor. A sua fonte é o próprio Deus. As suas expectativas, a sua fé, ela está fundamentada em Deus. Ela não está fundamentada no homem. Ela não está fundamentada nos seus governos. Não, ela está fundamentada em Deus. Você quer ter uma vida vitoriosa? A sua fé precisa estar firmada em Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13 do seu livro, o próprio Deus, através do profeta, ele vai dizer para o seu povo, lá no final do versículo: agindo eu, quem impedirá? Não há nada que possa deter a ação de Deus na vida de um homem, de uma mulher que confia nele. Não há nada que possa impedir o mover de Deus. Não há nada que possa impedir os propósitos estabelecidos por Deus.
na vida de quem é fiel a Ele, na vida de quem o serve. A restauração é para tempos difíceis. A restauração é para tempos nebulosos. É para tempos de adversidades da nossa vida. A restauração, ela é fruto de uma vida de oração. O próprio texto nos mostra isso. Ele está orando, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ah, meu irmão, talvez você esteja vivendo períodos nebulosos na sua vida. Talvez você esteja vivendo tempos de adversidades, tempos angustiantes na sua vida. E quem sabe, diante de tudo isso, tomado pelo desânimo, pelo descrédito, quem sabe você não tem tido nem mais força para orar. Mas eu quero, aleluias, trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. Dobre os seus joelhos, busque a Deus, entre em oração, entre na tua sala, se necessário for em secreto, e coloque diante do Eterno as suas necessidades. Ele mesmo diz na sua palavra, aleluias, que quando nós nos colocamos diante da sua presença, quando nós colocamos diante dele as nossas necessidades, ele é fiel e justo para suprir essas necessidades em glória. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, clame por uma restauração. Talvez você até hoje, diante das provações que você tem vivido, quem sabe dos seus lábios só tem saído palavras de murmuração, de reclamação. Quem sabe dos seus lábios só surgem palavras de questionamento. Mas eu convido você a mudar de atitude. Eu convido você, a exemplo do que o salmista diz, a buscar a restauração do Senhor. Talvez a sua esperança, as suas expectativas, elas estejam baseadas, depositadas no que o governo pode fazer, no que a medicina pode fazer, no que o homem pode fazer, no que o seu patrão, no que as pessoas poderosas, as pessoas que estão ao seu redor possa fazer. Talvez você, na condição de filho, está na expectativa daquilo que os seus pais podem fazer em seu favor, mas eu quero dizer para você: deposite a sua confiança no Senhor, deposite a sua esperança no Senhor. Permita que o governo, que os seus pais, que as pessoas sejam simplesmente instrumento da parte de Deus para que a sua vida seja abençoada, mas tenha a sua confiança depositada no Senhor. O salmista mesmo, ele vai dizer: em Deus eu tenho posto a minha confiança e eu não vou temer. O que me pode fazer o homem? Deposite no Senhor a sua confiança. Tenha o Senhor. Entenda isso. A restauração, ela não pode advir do homem. Não deixe que a restauração seja fruto daquilo que você pode, daquilo que está ao seu alcance, seja fruto do teu conhecimento, da tua inteligência, da tua sabedoria. Não, mas que a restauração seja fruto de uma ação de Deus na sua vida. Quarto e último princípio: a semeadura com lágrimas é o prelúdio, é o pré-anúncio de uma abundante e alegre colheita. O salmista, lá nos últimos versículos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A semeadura com lágrimas é o prelúdio de uma abundante e alegre colheita. Nós precisamos impregnar isso na nossa mente, inculcar isso na nossa mente, de que o caminho da restauração requer um investimento de quebrantamento. O processo da semeadura que o salmista está descrevendo aqui, ele usa de uma linguagem figurativa. O deserto de Negueb, como eu já disse aqui, era um lugar, uma terra seca, sem vida, sem possibilidades, naturalmente falando, de gerar frutos. Mas no tempo da sequidão, aqueles que conheciam a história do Negueb,
aqueles que conheciam o Deus que havia formado o Negueb, essas pessoas com lágrimas, com choro, elas começavam a semear, a lançar as sementes naquela terra seca. Elas começavam a lançar semente sobre uma terra infrutífera. Ah, meus amados irmãos, e é com lágrimas, é com choro, é com dor, que muitas vezes nós vamos lançar a preciosa semente. A preciosa semente, ela simboliza a tua confiança em Deus. A preciosa semente, ela tem o simbolismo da nossa fé depositada em Deus e não no homem. E muitas vezes, queridos, exercitar a nossa fé é sermos incompreendidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Executarmos a nossa fé é nós abrirmos brechas para sermos questionados. Exercitar a nossa fé muitas vezes é sermos considerados como loucos, é sermos considerados como pessoas sem noção, usando a linguagem da garotada dos nossos dias. Exercitarmos a nossa fé é muitas vezes nós nem mesmos conseguirmos compreender as decisões e atitudes que nós vamos tomar, aleluia, no decorrer da nossa vida. Mas entenda uma coisa, talvez você esteja vivendo o tempo da semeadura, e da semeadura com choro, com lágrimas, uma semeadura angustiante. Mas entenda uma coisa, haverá o tempo da colheita, haverá o tempo, aleluia, da ceifa, e no tempo da colheita, entenda, à luz desse texto, que será um tempo de júbilo, será um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de regozijo. Por quê? Porque só pode colher os frutos, só pode viver o tempo da alegria e do júbilo na colheita aqueles que tiveram a disposição de, no processo da semeadura, semear com choro e com lágrimas. E nesse processo da semeadura, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar dispostos a resistirmos à tentação dos atalhos que muitas vezes nos são apresentados em busca de uma vida vitoriosa, em busca do sucesso. Muitas vezes nesse processo doloroso da semeadura, nos são apresentados alguns atalhos para nós desviarmos para a direita ou para a esquerda, para tomarmos decisões, tomarmos atitudes que estão na contramão daquele propósito que Deus estabeleceu para nós. Nós somos às vezes tentados a desistirmos, tentados a tomarmos outros caminhos, a escolhermos outras opções, que às vezes ao nosso ver, na nossa visão, no nosso ponto de vista, são decisões que vai prever um futuro melhor, que vai prever uma vida vitoriosa. Mas eu quero dizer para você, o processo da semeadura é um processo doloroso. Se você desistir no processo, na semeadura, se você desistir da terra seca que quem sabe você está vivendo nesse momento, se você desistir desse período, desse processo do choro, desse processo de andar, como diz o texto, de semear, andando e chorando, quando chegar o processo da semeadura, quem sabe você não vai fazer parte. Sabe por quê? Porque você escolheu desistir, porque você escolheu parar, porque você escolheu voltar atrás, porque você escolheu tomar outras decisões. Devemos resistir à tentação das nossas escolhas, dos caminhos que nos são apresentados, e persistirmos e continuarmos no caminho que Deus nos apresentou e colocou diante de nós. Às vezes nós somos induzidos para o atalho da desonestidade, da infidelidade, da mentira, do autoconhecimento. O atalho, muitas vezes, que nos são apresentados daquilo que está dando certo para todo mundo, então eu vou no mesmo caminho. Mas não saia daquilo que Deus colocou diante de você.
A semeadura com lágrimas é o prelúdio de uma abundante colheita. Trabalho duro, a semeadura com lágrimas, é o caminho que vai te levar ao sucesso, que vai te levar a uma vida vitoriosa. É claro, meus irmãos, não tem essa palavra como uma palavra de autoajuda. Não é assim que a palavra nos ensina, não. Ao mesmo tempo que a palavra nos apresenta um Deus que tudo faz, que tudo pode, em favor daquele que neles esperam, ela também nos apresenta os compromissos, ela apresenta a responsabilidade que há sobre a vida de um homem e sobre a vida de uma mulher. Ela vai nos apresentar quais são os preceitos que um homem e uma mulher precisa estabelecer, precisa viver, para que as promessas de Deus se manifestem na vida dele. Para se ter sucesso, para se ter uma vida vitoriosa, para se ter uma colheita jubilante, gloriosa, antes vem um trabalho duro, uma semeadura com lágrimas. É isso que esse texto está nos ensinando. Deus, a seu tempo, Ele multiplicará os frutos na sementeira daqueles que forem fiéis, daqueles que prevalecerem, daqueles que não desistirem, daqueles que não voltarem para trás. Não importa os momentos ou o momento em que nós estejamos vivendo, Deus, Ele pode transformar vidas a partir da vivência pela fé destes princípios aqui apresentados. Princípios que compõem uma visão de sucesso à luz do texto que nós lemos. Ao mesmo tempo que esse texto ele vai nos mostrar a grande manifestação de Deus no meio do seu povo, ao ponto de as gerações elas afirmarem: grandes coisas o Senhor fez por estes. Ao ponto desse povo eles mesmos reafirmarem dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Ao mesmo tempo que esse texto vai mostrar a ação de Deus tirando este povo do exílio, tirando esse povo da condição de cativeiros, tirando-os da Babilônia e os levando para Sião, ele também vai mostrar o nível de responsabilidade, o nível de atitude deste povo, o nível de atitude nos mostrada como pelo salmista. Semeadura com lágrima, com choros, clamor, restaura, Senhor, a nossa sorte. Que você que me ouve, você possa colocar em prática esses princípios na sua vida. O passado de glória não garante, não é a garantia de um presente vitorioso, mas para aqueles que permanecem, para aqueles que são fiéis, é a garantia de uma vida vitoriosa, de um futuro triunfante. Care o presente como de fato ele é. Care a realidade do tempo, do momento que você está vivendo. A restauração é uma obra divina. É a ação do próprio Deus. Resulta da ação do próprio Deus na vida daqueles que nele confiam. E a semeadura com lágrimas é prelúdio de uma abundante e alegre colheita. Deus, eu quero te louvar por essa palavra de encorajamento, essa palavra que nos revela a dimensão do teu poder, do teu amor, essa palavra que nos mostra, ó Deus, o quanto é importante termos uma vida de oração, de clamor ao Senhor. E eu quero te suplicar nesse momento, o teu Espírito Santo seja o auxiliador dessa pessoa que me assiste. Oh Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe de uma maneira poderosa e sobrenatural, não permitindo que essa pessoa venha desistir em meio às adversidades, não permitindo que ela venha
pelos atalhos que lhes são apresentados. Não permitir que as suas decisões resultem daquilo que está no seu coração, na condição de homem, de mulher, pois enganoso é o nosso coração, mas que ele seja direcionado e direcionada pelo Teu Espírito Santo. Restaura a nossa sorte, liberta aqueles que estão cativos, Senhor, transforma-os pelo Teu poder. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluias, amém. Desejo que essa palavra ela tenha sido um bálsamo no teu coração, que o Espírito Santo tenha falado de uma maneira poderosa e sobrenatural na tua vida, amém? Lembrando que continue orando em favor dos nossos governantes, da nossa nação. Peço aqui também oração pela liderança das igrejas evangélicas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, amém? Esteja orando para que Deus ele possa intervir, para que Deus possa agir, amém? Nós sabemos que Deus é um Deus de propósito, em tudo ele tem um propósito, amém? Mas esteja orando para que Deus traga um avivamento sobrenatural sobre o seu povo, sobre essa terra, amém? Deus abençoe. Eu quero abençoar a sua vida, que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de se inscrever lá nos nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, amém? Nos ajude divulgando para que a mensagem, a palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas e Deus seja nelas glorificado. Deus abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus Cristo.